noite. Como é que vão todos vocês? Como é que está? Como é que foi o dia de hoje? Correu tudo bem? Eu acredito que sim, meu amigo. Deus é bom demais, ainda que nós não merecemos a tua graça e a tua misericórdia. Louvado seja Deus, que o seu nome seja engrandecido, tanto na terra como no céu e em todo o cosmo, em todo o universo. Agora, queridos amigos, é hora de chamar aqui os nossos apoiadores, aqueles que nos ajudam na manutenção do programa Adoradores do Rei. Nesse fim de semana, o empresário, por nome do qual Marílio, não estou tão ruim assim da cabeça, né? Marílio, ele tem uma empresa que trabalha com briquete, traduzir. É aquele piso, entendeu? Que não vai argamassa embaixo dele, e sim areia, que vai para preparar para receber o piso. Não é? Mas antes de tudo, ele tem que compactar aquela areia com aquela máquina que compacta. Aí ele solta o piso, né? Tira o esquadro primeiro, aí ele solta o piso. Quando o piso estiver todo pronto, né? Aí ele vem com aquela máquina outra vez, joga areia por cima daqueles pisos feito de cimento, e ele compacta outra vez. Aí depois ele passa a vassoura e pode passar um caminhão em cima, um carro que não afunda. Melhor ainda, porque esse piso eles têm uma fissurinha que a água bate no piso e ela escoa por baixo. Então isso vai evitar alagamento. Se você precisar do Marílio, da sua empresa e do seu pessoal, fale comigo, deixa aí nos comentários, que depois eu vou falar o nome para ele, o nome seu para ele, e vou te encaminhar para ele. Então você que está pensando em fazer uma calçada, entendeu, de cimento e argamassa embaixo, desista, meu amigo. Isso aí já foi no tempo dos nossos avós. Agora a tecnologia é outra. Vou repetir, eles fazem a terraplanagem, né? Acerta a terra, coisa que eu não falei antes. Então, acerta a terra, tira o esquadro, né? Para deixar tudo bonitinho, e aí compacta o chão, aquela terra, compacta, para poder ficar bem firme, e aí depois ele solta o piso, ele faz o piso. Depois ele pega a mesma, chama, esqueci, batedor, agora faz tempo que eu não trabalho no serviço. Então, a mesma máquina que ele compactou o solo in natura, só areia, depois do piso pronto, ele joga areia e passa a vassoura, entendeu? Para não ficar tudo amontoado em um lugar só. E aí depois, chama-se batedor de placa. Aí depois ele bate, que é para o piso assentar. Aí depois ele tira aquela areia, não vai cimento, não vai nada, é uma economia e tanto, e o piso fica uma maravilha. Então, essa é a empresa do Marílio, que também está agora colaborando com o nosso programa Adoradores do Rei. E os outros dois já é conhecido de nós, que é a empresa do Gustavo. Ele tem lá o seu mix de produtos, polpas de fruta congelada, sucos, moranguinho e também legumes, certo? E depois tem a JM, do Mauricinho, que trabalha com produtos naturais e integrais, para resumir. E também o senhor Eugênio, que era vendedor de doce, todo mundo já conhece. Ele passava na cidade com aquela bandeja nas costas, né? Hoje ele não trabalha mais, está aposentado. Mas ainda ele trabalha menos do que antes. Só vende bomba.
Então, se você quiser comprar bomba para o seu aniversário, aniversário da família, eu também tenho o contato dele aqui. Eu vou passar para todos vocês. E é isso. O que eu quero? O que eu desejo? Que os meus seguidores, aqueles que me seguem aqui no canal Conversa Franca, né, através do programa Adoradores do Rei. Falei direitinho? Não tem dúvidas? Então agora nós vamos fazer de novo aquele pedido para, like. Do lado esquerdo seu aí tem lá um tipo de um positivo. Quem se lembra disso? É coisa fácil. Vai lá e clica lá. Já dê um like. E aí quando tiver vídeo ou vídeos, você vai ficar sabendo. E aí tem o modo compartilhar. Antes disso, bem no meio, tem lá inscrever-se. Escreva, por favor. Precisamos aumentar o número de inscritos. Para vocês não custa nada, mas vocês vão fazer um grande favor para nós, porque vai subir o nosso canal. Vai ter maiores engajamentos, sabe? E por fim, faça os seus comentários ali. Futuramente, não é agora, hein? Porque precisamos planejar de como faremos isso e também os custos. Nós vamos nos planejar para dar brindes. E o critério para se dar brindes é quantos comentários temos. O que tiver, a pessoa que tiver mais comentários é que vai receber o prêmio. Isso aqui é para o futuro. Teremos que ver como é que vamos fazer antes de lançar. Primeiro a gente planeja, depois a gente faz, lança. Quem sabe cada 15 dias, cada mês, né? Cada mês. O tema de hoje é que Deus ele é presciente. Ele sabe de tudo. E o título que eu dei aqui é Deus sabe de tudo antes de tudo. E é assim. Há pessoas que querem conhecer o futuro, porém, não terão êxito. No livro de Daniel, um certo rei teve um sonho que o deixou bastante preocupado, porque ele esqueceu. Ele chamou os seus auxiliares, as pessoas que ali trabalhavam para ele, para fazê-lo lembrar o sonho, para depois interpretar para ele. Isso é uma coisa impossível, dizia aí aquelas pessoas que eram magos, cartomantes e adivinhadores, não conseguiram. Então chamaram Daniel. E eles foram para casa, ele foi para casa com seus 3 companheiros, oraram a Deus e Deus revelou o sonho para ele e a sua interpretação. E aí ele chegou diante do rei e falou assim, olha, não há outro Deus, o Deus dos céus. Ele revela o futuro e com ele mora a luz. Deus sabe de tudo, antes de tudo, porque ele está acima de todos. E eu separei aqui alguns textos para nós arrazoarmos. Se o tempo não der, iremos voltar aqui para dar continuidade a esse tema. 139 de Salmos, capítulo, ou seja, verso 7 a 11. Então prestem, ou prestemos atenção. Para onde me ausentarei do teu espírito? Porque aonde fugirei da tua face? Se subo, ou melhor, se faço a minha cama no mais profundo do abismo, até lá a tua mão me guiará. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão. A luz ao redor de mim é como a noite. Só Deus conhece o futuro, porque Ele é antes de tudo e depois de tudo, e com Ele. Então, se alguma pessoa te chamar para adivinhar o que vai acontecer com você, você não dê ouvidos. Eu tenho andado aqui pela cidade e algumas pessoas me chamam. Deixa eu ler tua mão. Eu falo assim, para quê? Para ver o que vai acontecer com você no futuro. Ah, mas eu já sei. Eu já sei. Eu estou nas mãos de Deus e haja o que houver, eu vou aceitar de Deus. Então, muito obrigado, eu não aceito esse tipo de coisa, né? Veja aqui, em Efésios capítulo 1, verso 4, que vai ficar mais claro aquilo que estamos estudando hoje. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu você, já escolheu a mim. Compreende? Antes da fundação do mundo. Não foi depois. E nem no meio. Foi antes da fundação do mundo. Deus não trabalha com plano B. Ele trabalha com plano A. Caso necessário, ele coloca o plano B. Certo? Caso necessário. Agora vamos para Apocalipse de João. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, não, é Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Olha que fala aqui, ó. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Conhecido antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu, meus queridos. Nós não somos obra do acaso. Nós somos filhos de Deus. E como é bom ser filho de Deus, né? Como é bom ter um pai que ama. Como é bom ter um pai que já nos conhecia antes de nascer. Está lá em Jeremias. Se der tempo, nós vamos ler esse verso. Mas no Apocalipse fica bem mais claro. E nos outros versos também. Se der tempo, nós iremos ler. Se ficar dentro dos 18 minutos, agora são 13 minutos e 56 segundos, vai virar para 14. Então vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8. Como eu tinha prometido. 13, verso 8. Aqui fala a questão da besta. Capítulo 13, ele trata da besta, ou das bestas, né? A besta que saiu do mar, que saiu da terra. Depois nós explicamos o que simboliza mar e terra. São duas coisas diferentes. Aqui trata da besta, né? Que não deve ser adorada. Essa besta não é uma besta literal, não é um animal literal. Isso aí é uma metáfora. Isso é uma metáfora para explicar alguma coisa. É o que vamos ler aqui, olha. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. E ele já sabia que nós iríamos pecar. Mas alguém pode me perguntar, mas por que ele fez então? Eu pergunto, quem pagou o maior preço? Pense aí. Deixa nos comentários.
Quem pagou o maior preço por causa da desobediência dos nossos pais, do qual somos herdeiros. Deus nos criou serem pensantes com livre escolha. E Deus não vai interferir no nosso modo de agir, queridos amigos e irmãos. Também temos lá, deixa eu ver aqui outro texto que vai dar tempo, vai passar mais ou menos 12 minutos, uns 2 minutos. Desculpa aí que eu acabei errando aqui. Depois é Isaías 1,5. Isaías 1,5, como eu havia... Nós vamos passar uns 4 minutinhos, certo? Isaías... Jeremias, não, está lá atrás. Antigamente eu era mais esperto para achar os textos, viu? Mas aí, meus queridos, o tempo vai passando e a gente vai ficando meio. Vai ficando meio. Jeremias, já passamos Ezequiel. Mas aqui eu vou dizer o texto sem ler na Bíblia, tá? Porque a gente já conhece esse texto aqui, então não é preciso ler. Bom seria se a gente lesse, né? Mas eu vou dar mais uma procurada aqui. Isaías, Jeremias. Eu creio que está aqui por perto. Jeremias, achei. Jeremias 1, verso 5. 1, verso 5. Está aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia, e antes que saísse da madre, consagrei-te, constituí por profeta. Olha só, Deus já conhecia Jeremias, ainda no ventre da sua mãe, ou antes disso. Então veja, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. E por último aqui, nós vamos para Isaías agora, 46:10, para nós fecharmos aqui. Isaías 46:10. 46, versinho 10. 46:10. Pronto. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas ainda não sucederam, que digo o meu conselho. Deus anuncia as coisas que antes vai acontecer. Por isso que fala assim que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não é que ele foi morto literalmente, é porque ele já aceitou morrer antes que fôssemos criados. Porque ele sabia que o ser humano iria claudicar, ou seja, iria dar uma mancada. Mas por que ele fez? Porque ele nos ama, queridos. E quem pagou o maior preço pelo pecado? O próprio Deus. Não é? Vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço a todos, os queridos amigos e irmãos, e nós voltamos amanhã, bem de manhãzinha, segundo a graça, a misericórdia, o amor de Deus. 19 minutos e 56 segundos, vai dar 20 agora. Até logo, obrigado.